Continuando com os nossos estudos do livro No Mundo Maior, da série André Luiz, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje vamos ao capítulo 13, Psicose Ativa. Seguindo Calderaro, fomos em plena noite atender infortunada irmã quase suicida. Penetramos a residência confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente percebeu-me apressado, não se deteve em nenhuma apreciação. Acompanhei-o por minha vez até o humilde aposento, onde fomos encontrar a jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador comovidamente, não lhe faltará a divina vontade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Colocou a destra sobre a fonte da irmã em lágrimas e esclareceu. É Antonina, abnegada companheira de luta, órfã de pai, desde muito cedo. Iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos, para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina moça. Aos 20 anos, perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte, e não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Realizado este, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Muito cedo verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade. Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez, diariamente retomando ao lar, em hora tardia, a distribuir pancadas, a vociferar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa, a serviço de renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e a assisti-los. Corriam os anos, tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz, necessitado de arrimo, a sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Identificava-se pela idade, pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifício ininterruptos. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e copartícipe de sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter um dia a coroa da maternidade, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações, para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz que lhe valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar seu destino à modesta moça. Independente e titulado, agora passou a notar que Antonina não era, fisicamente, a companheira de seus propósitos, que seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de construir um lar, com um grandioso programa de vida social, desposou jovem possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã procurou-o. Ela foi recebida com estarrecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitiu-lhe novidade asperamente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito e, por isso, escolhera melhor partido. Além disso, declarou que a sua posição requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem fios prateados à cabeça. A moça tudo ouviu debulhada em lágrimas, sem reação. Tomou a residência ontem, minada pelo anseio de morrer. Fosse como fosse, sente que as esperanças se lhe esvaneceram, esfaceladas pelo golpe inopinado
que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera, que pretende ingerir ainda hoje. Dando pequeno intervalo às elucidações, recomendou-me: examina enquanto administro os socorros iniciais. Detive em perquisição minuciosa por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, da câmara cerebral partiam raios purpúreos que invadiam o tórax, envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente, registrando-lhe os secretos apelos, compungia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Seria crime, pensava, amar alguém com tal excesso de ternura? Onde jazia a justiça do céu, que não lhe premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos? Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros? Por que desconhecidas razões a relegar a Gustavo ao abandono? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe roboravam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se lhe figurava agora impossível? Não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável inquirir a si própria as trevas do sepulcro do que apodrecer num catre de hospício? Estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instrução para impor-lhe o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. E verificando que o relógio informava não estar distante do momento pré-definido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, num estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Manteve-a Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades aureoladas de intensa luz deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que mais apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada à genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Agradeceram sensibilizados à atuação do meu orientador, que passou a doente à direção materna. A simpática senhora, desencarnada, inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como fazia na terra. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se, em seu organismo perispirítico, encantada e feliz. Mamãe, mamãe! Gritou, desabafando-se, a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a carinhosa, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebate-me daqui para sempre. A nobre matrona contemplava-a triste quando Márcio se aproximou, fazendo-a visto pela estimada enferma. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara num pretérito longínquo. Observava-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário banhado em pranto diferente. Não
vertia as lágrimas lutosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo? Quando a luta redentora apenas começa? Olvidaste acaso que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos, para a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu fraternal. Não forces a situação. Acalma-te. Não nos bastará o presente cheio de abençoado serviço e renovadora luz? Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos da recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações a esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime? Que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te. Fez longa pausa, fixando-a amorosamente e continuou. Ó minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero? Dize-me, não te mantenhas silenciosa? Não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? A enferma desejava falar. Entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Márcio cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta, no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Ele, porém, desejando evidentemente proporcionar-lhe oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-o cuidadoso e insistiu. Fala! Animada, Antonina balbuciou tímida. Estou exausta. Contudo, jamais foste esquecida. Recebeste 1000 recursos, diversos, da providência, indispensáveis ao valioso serviço da redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do divino suprimento? Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício? Renegas a possibilidade de amar? Foi então que vi a jovem mulher contemplá-lo mais confiadamente, sentindo-se forte ante insofismável demonstração de carinho. Abriu-se com franqueza fraternal. Tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que, a seu turno, me auxilie a levar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que me possa acariciar. Será pecado celeste, mensageiro, anelar tais coisas? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Depois de mourejar anos a fio pela felicidade dos que me são caros, noto que o destino escarnece de minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes enquanto o nosso coração queda morto? Márcio ouvia fraternalmente, afagando-lhe as mãos e evidenciando suas altas aquisições de verdadeiro amor, acrescentou mais compreensivo e mais terno. Abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar no mundo inteiro? A humanidade é nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma. Que desejarias arrimar-te ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos mais
dentro dos quais nos enebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas, desditosas nas culminâncias da meditação e da renúncia, em cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Não suponhas que tal passagem do sepulcro nos abra portas à liberdade. Segue-nos a lei a toda parte, e o Supremo Senhor se exerce a infinita compaixão. Não despreza a justiça inquebrantável. Dá-nos, invariavelmente, a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Declaraste deserdada e infeliz, e, no entanto, ainda não recenseaste as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacidade de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Não enxergaste até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não podes ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutora espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade nossa. Nós, os filhos do Altíssimo, é que somos trazidos a cooperar nas obras que nos cercam. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorito dos céus, como se o Pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador? Sacode a consciência adormecida. Lembra-te de que Todo-Poderoso não se adstringe de nosso particularismo de criaturas falíveis. E não te esqueças de que nos pesam perante a universalidade dele inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. Sofres em tua organização que orientasse para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se desarmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Choras, porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo da divina presença, que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade de teu santuário e padeces longo assédio de tribulações. Mas dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima desse fatal engano? O amor é sol divino, a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Por vezes, somos privados de sensações que ansiávamos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização de sublime sentimento. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizados por nós mesmos, amurados do egoísmo feroz. Não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Ante a moça, que o contemplava embevecida através de espesso véu de lágrimas, o mensageiro prosseguiu. Efetivamente, se não podes partilhar a experiência do homem escolhido em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, por que não consagrar o amor puro fraternal que eleva sempre? Estaríamos acaso impedidos de transformar em irmãos os seres que admiramos? Não deves outrossim esquecer que o noivo perjuro, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também mais tarde o puído traje do cansaço e da velhice, se em breve não afivelar o rosto da máscara da enfermidade e da morte. Conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Se o amas em verdade,
Por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal? Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disso, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos ávidos aqui de tua afeição e de teu carinho? Antonina sorriu em êxtase, a despeito do pranto que lhe rolava a fluxo. Observando o salutar efeito de suas palavras animadoras, Márcio acariciou-lhe o cabelo, murmurando: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve, e, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Prometes, Antonina, modificar as disposições mentais doravante? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, ouvida o mal e ama sempre. Comovidos, vimos a interlocutora ajoelhar-se de novo e exclamar solenemente: comprometo-me a modificar minha atitude, em nome de Deus. Nesse instante, o emissário espalmou as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jatos de luz, que não tocaram tão somente a matéria perispirítica, mas se estenderam além, até o corpo denso, fixando-se particularmente nas zonas do encéfalo, do tórax, dos órgãos feminis. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha e pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se para a agradável e repousante excursão. Incumbiu-se Calderaro de auxiliá-la a retomar o veículo pesado nas primeiras horas da manhã clara. Edificado com as observações da noite, regressei em companhia dele ao quarto da senhorita quase suicida. Entre as 6 e 7 da manhã, a genitora desencarnada trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava ignota e incompreensível felicidade. O instrutor ajudou-a a reapossar-se do envoltório fisiológico, acercando-lhe do cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que se lhe não fosse permitido o júbilo de recordar em todas as suas particularidades a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Destarte, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. Com efeito, daí a minutos, Antonina despertou como que outra criatura. Sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Um dos pequenos sobrinhos penetrou o aposento chamando-a. A generosa tia contemplou-o enlevada. Alguma energia prodigiosa que lhe não era dado conhecer religara ao interesse pela vida. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça, bendizia o quarto humilde onde lutava por atender os desígnios de Deus e sorria-se de haver, na véspera, pensado em fugir sem razão ao aprendizado do mundo. Não fora aquinhoada pela providência com um maravilhoso número de bênçãos? Contemplou a encantadora criança, pobremente vestida, a solicitar-lhe a companhia para descerem ao pequeno jardim, onde flores novas desabrochavam. Que importância insignificante, malogro do coração, diante dos trabalhos sublimes que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia? Titia Antonina, vamos ver a roseira nova, gritava o trêfego menino de 5 anos em alegre invite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, vimos-la sinceramente rejubilados, levantar-se e a responder sorrindo: espere, já vou, meu filho. Que lindo, né? Vamos às observações. Temos nesse capítulo um caso dos mais comuns que todos vemos sempre. Quantas pessoas conhecemos que passam a vida em busca de parcerias conjugais que nunca chegam? Aqui aprendemos que todos têm seus projetos de encarnação e precisamos tirar desse projeto o melhor proveito possível. Márcio diz a ela: dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus.
Mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Não enxergaste até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Nosso egoísmo ainda está na frente das opções que todos temos. Queremos os nossos, quando há tantos buscando por nossas atenções. Não é verdade? Tem tanta criança sem mãe, por que essas não mães não podem ter esses filhos? Não é? Basta um gesto. 2. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizados por nós mesmos, amurados no egoísmo feroz. Não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade. Quando tivermos plenos de conhecimento de que uma encarnação é simples momento passageiro, perto dos séculos que temos vivido e que ainda viveremos, vamos entender que o presente deve ser vivido com a plenitude do momento, fazendo o melhor possível dentro das condições que tivermos. Só assim estaremos vencendo o caminho traçado para o nosso aprimoramento. Já não foi dito, os séculos são feitos de agoras, não é? Precisam muitos agoras para a gente fazer o século, e nós somos milenares. 3. Há sempre razões para que não nos lembremos, seja das vidas anteriores, como do que vivemos durante o sono, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar, em todas as suas particularidades, a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Então, meus amigos, esquecer é preciso, não é? Então, que nos fique as vibrações dos momentos durante a noite. Que possamos, antes de dormir, desejar passeios venturosos, oportunidades de trabalho ou aprendizado no plano espiritual. E que tudo isso fique dentro de nós, para uso no momento oportuno. Deixo aqui o meu contato, aguardo ansiosa por palavras de vocês que me ajudem a entender também essas lições. Até o nosso próximo capítulo.